tópico, o Jardim do Éden, né? Último tópico de hoje, o Jardim do Éden. Onde se localizava o Jardim do Éden? Será que o Jardim do Éden se localizava na cabeça dos nossos pais, Adão e Eva? Será que o Jardim do Éden era só um pensamento, era só um estado de espírito e não um lugar real? Porque hoje muitas pessoas dizem que o céu não é um lugar real, é apenas um estado de espírito, né? E nós sabemos que não, que o Jardim do Éden existiu, existem as suas descrições, assim como o céu existe, e existem as descrições do céu que Deus deu a João, que Deus deu a outros homens de Deus, como Ezequiel. Meus irmãos, então, Deus preparou um maravilhoso jardim para elaborar, para colocar o homem que havia de criar, a fim de que ele não ficasse à mercê do tempo como os outros animais inferiores. Então a terra já estava criada, a terra estava toda criada. Então Deus, dentro dessa terra criada que ele criou, maravilhosa, ele criou um jardim precioso para quê? Para colocar o homem, né? Éden não era propriamente o jardim onde Adão habitava, mas tão somente o distrito, o local onde estava situado o jardim. Então Éden, quando o escritor bíblico Moisés escreve um jardim no Éden, ele não estava denominando jardim, ele estava dizendo que aquele jardim ficava naquela região. Na região do quê? Na região do Éden, no distrito do Éden, no local do Éden, né? Que era como se fosse uma região, né? Hoje eu posso dizer que a minha cidade fica no sertão central, né? Minha cidade de nascimento. Que aqui eu estou morando onde? Eu estou morando no litoral. Fortaleza é litoral. Então o nosso irmão, ele disse, olha, nessa região do Éden era onde se localizava o jardim, onde Deus criou o jardim. É interessante dizer que Deus criou o jardim antes de criar o homem, né? Para quê? Para que o homem fosse melhor, não vivesse diferente dos outros animais, né? Então Deus criou um jardim no Éden para o homem se adaptar, para o homem adaptá-lo assim, né? Éden, o que ele diz mais? Em Gênesis 2:8, o texto sagrado diz que o Senhor plantou um jardim no Oriente, isto é, ao leste do Éden. Mas alguns comentaristas preferem usar a expressão da banda do tempo antigo, né, para explicar que o jardim foi plantado antes da criação do homem. Então, Deus não fez o homem e depois plantou o jardim. Não, Deus fez o jardim e depois criou o homem. Deus plantou o jardim e depois criou o homem. Você vê como Deus ele é maravilhoso, né? Ele também não criou o jardim com o homem já dentro, né? Ele criou o jardim e depois colocou o homem nesse jardim. Eu posso também dizer que a palavra paraíso é sinônimo de Éden. Ela ocorre apenas 3 vezes na Bíblia. E todos no Novo Testamento, como designação, todos no Novo Testamento, como designação do céu, habitação do povo de Deus. Lucas 20. 2 Coríntios 12:2 e Apocalipse 2:7. Então, o paraíso tornou-se sinônimo de céu, né? Tornou-se sinônimo de lugar para descanso dos cristãos, dos santos, né? E tanto no Novo Testamento ele tem essa designação, né? Designação de paraíso, né? No Velho Testamento encontramos várias referências ao Éden, a saber Ezequiel 28:13, 31:9, 16:18, Isaías 51:3, Joel 2:3, né? O termo Éden tem sido usado frequentemente para designar abundância de frutos, comunhão com Deus, vestuário, comida, etc, etc. Então o jardim, ele representa tudo isso, né? Já comunhão com Deus, por quê? Porque todo dia Deus ele ia visitar Adão ali no Éden. Era uma visita ilustre que o nosso irmão Adão tinha todos os dias, né? Deus, ele ia visitar Adão no Éden, ia conversar com Adão. Já pensou que visita maravilhosa, né? Todo dia Adão e Eva se arrumavam. Pai, você está esperando quem? Se a gente chegasse lá e perguntasse, você está esperando quem hoje? Aí Adão dizia, estou esperando o Senhor para conversar com ele, né? Pensou, né? Cara a cara se conversar com Deus, né? É muito maravilhoso, né? E nesse sentido, o Éden ele é sinônimo de comunhão, ele é sinônimo de abundância, né? Ele é sinônimo de
coisas boas para nós, de comida, vestuário, de bênção. E também o Éden, o paraíso, ele é sinônimo da igreja, né? A igreja é o Éden de Deus, né? O Éden de Deus aqui na terra, o paraíso, né? Assim como Deus visitava todo dia o jardim do Éden, assim Deus visita toda hora a sua igreja. A igreja às vezes está parada, às vezes está lenta, às vezes o culto não está funcionando direitinho. Eu me refiro às pessoas também, né? Lógico, não é o local em si que vai trazer a presença de Deus, mas as pessoas. Muitas vezes naquela reunião assim, aí Deus vem e enche, né? A gente do Espírito Santo, né? Então fala com a gente, alegra, né? Então o que alegra a igreja é a presença de Deus, e o que alegrava Adão e Eva e tirava suas dúvidas e fazia com que ele visse que ele estava no lugar correto, era justamente isso, a presença de Deus. Se você tirasse a presença de Deus do jardim, ou sem a presença de Deus, o jardim seria apenas um lugar, não um paraíso, né? O que nos faz, que faz o paraíso ser paraíso, é a doce presença de Deus. Vou pegar essa câmera, coloca ele aqui. Então, onde se localizava o Éden, meu irmão? Onde ficava essa região, né? Muitos esforços trabalham, eles têm sido gastos inutilmente com as tentativas de encontrar geograficamente o local exato do Jardim do Éden, mas tudo isso tem sido em vão, né? A Bíblia nos faz saber que quando Adão pecou, Deus os expulsou do Éden e guardou o jardim, colocando ali espadas inflamadas, querubins, a fim de protegê-lo. Sendo assim, é inútil o homem procurá-lo, né? Porque se Deus o escondeu de Adão, esconderá também da sua posteridade que herdou o seu pecado e a natureza caída e pecaminosa. O certo mesmo é que a descrição dada na Bíblia não encontra solução na geografia atual, né? Então, se você pegar a geografia da Bíblia e ver a geografia atual, a gente vai ver que não tem solução. A gente não vai localizar nunca o Jardim do Éden. A gente vai ter uma vaga geografia psicológica, né? A gente vai saber onde ficava mais ou menos, mas o local exato não. As transformações que o solo sofreu muitas vezes, alterando fundamentalmente a sua configuração pelo levantamento de montes e aparecimento de valos em alguns lugares, e mudando o curso dos rios, etc., explicam por que os dados bíblicos não encontram-se paralelo na geografia atual. Então, se a gente pegar os dados bíblicos e a geografia atual, eles não vão bater, assim, no sentido de você localizar, né, através de um GPS, onde fica de fato o paraíso. A gente sabe também que muitas lendas foram criadas, né, sobre o local original do homem. Os gregos foram atrás desse elo perdido, eles chamavam de elo perdido os gregos, né? E saíam atrás, e quem encontrasse, encontrava a fonte da juventude, a eternidade, e assim fez com que eles corressem atrás. Mas as coisas espirituais não se discernem materialmente, elas se discernem espiritualmente. Então é inútil o pecador procurar uma solução humana para o seu problema espiritual. Né? Então nunca vão achar a localização exata do Éden, nunca. Né? Por quê? Porque Deus escondeu. Para quê? Porque Adão não voltasse mais para lá, para Adão se lembrasse daquilo só no seu psicólogo, na sua mente, mas não voltasse a gozar do mesmo privilégio de antes. Né? Então, a localização exata nós não temos, mas nós temos o quê? Suposições. O que é suposição? É onde pode ser e pode não ser, onde talvez esteja ou onde não seja. Pode ser e pode não ser, né? Mas é a opinião, e a opinião da gente é nossa, né? Então a primeira opinião é que alguns acreditam que o lugar conhecido por Mesopotâmia é um nome grego, né? Que significa meso, entre, potamos, rio, né? Mesopotâmia é entre rios. Ele representa o antigo lugar do jardim, né? Outros pensam que o local mais provável seria a Alta Armênia, onde tem sua origem os dois únicos rios restantes dos 4 que regavam o jardim.
as tradições pérsicas localizam o jardim entre o rio Tigre e o rio Eufrates, o Nilo e o Indo, né? Então, o Nilo fica no Egito, né? O maior rio do Egito, e o Indo fica na Índia, né? Segundo alguns, os dois rios desaparecidos só poderão ser o Nilo na África e o Indo na Índia. Então, o Jardim do Éden ficaria entre Eufrates, o Tigre, o Nilo e o Indo, né? Mas só que é uma região assim muito grande, né, para ser coberta pelo jardim, né? Porque aí no caso vai da Índia atual até a região do Iraque, né, passando pelo Egito, da Síria, né? Então é muito grande essa região para ser um jardim. Entretanto, esta é uma área muito grande para ser um caso tão circunstancial, né? Mas há quem pense que a palavra rio deve ser tomada no sentido de ribeiros, que deve ser ter desaparecido no decorrer dos tempos, talvez se fundindo com o Tigre e com o Eufrates, por ocasião do dilúvio. Então poderia também ser isso, né? Os rios nascendo no Golfo Pérsico, ou desembocando no Golfo Pérsico e nascendo na Armênia, e ali naquela região próxima a Bagdá, 16 km ao sul aproximadamente, ali era onde talvez de fato, pelo menos é isso que eu acredito, né, acontecia, tinha o Jardim do Éden, né? Havia localização geográfica, né, física do Jardim do Éden. Por quê? Porque se a gente pegar os dois rios porque o judeu, quando ele olha para um canal, ele não diz assim, é um canal, ele diz é um rio. Quando ele olha para uma lagoa, ele não diz é uma lagoa, é um mar, né? Porque é tão deserto que pouca água ele faz, é muito, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplo disso no Lago de Genezaré, né? Que é o mar da Galileia, né? Então, eles tinham um rio, aquele rio do nosso amigo Ezequiel, ali na Babilônia, ali é um canal que saía do rio Eufrates, né? Então, logo, o que a gente imagina? É que pode ser também um canal, ou um afluente do rio, que eles chamavam também de rio, né? Por quê? Porque quem escreveu foi um judeu, quem escreveu foi Moisés, essa designação dos 4 rios que banhavam o Jardim do Éden, né? O teólogo Antônio N. Mesquita, seguido por Blake, entende que o local mais apropriado para o Jardim do Éden fica nas imediações do Mar Cáspio, porque a natureza, com sua exuberância, a flora, a fauna, são ali de tal porte que o ambiente parece ser único na face da Terra. Não apenas um ambiente do ponto de vista vegetal, mas até a antropologia ali e em suas imediações dá um capítulo diferente. O Cáucaso não fica muito distante, visto que o Cáucaso, onde se encontram os melhores espécimes da raça humana, disse que a mulher e o homem caucasianos são admiravelmente belos. O certo mesmo é que somente Adão e Eva conheceram esses 2 rios desaparecidos, né? Então, apesar das suposições, apesar do pensamento, o que a gente tem a dizer é que são só suposições e que, de fato, somente Adão e Eva conheceu esse maravilhoso paraíso que Deus preparou para eles, né? Só que, devido ao pecado, eles não conseguiram morar eternamente nesse paraíso, né? O pecado foi obrigado a sair, porque a presença de Deus o pecado não resiste à presença de Deus, né? O pecado, ele nos expulsa da presença de Deus. Então o pecado expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. E eles conheceram, né? Mas os outros não conhecem, né? E talvez no futuro nós conheçamos, né? Através da nossa transformação, né? Através do arrebatamento da igreja e da nossa transformação em corpos gloriosos, nós vamos ter os mesmos privilégios que Adão tinha no começo. Meus queridos, fica aqui, o barulho está grande aqui, dos carros passando, ruídos, né? Mas Deus é maior, Deus é melhor, Deus é bom.
né, para conosco, para com Israel, seu povo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a cada crente. Amém.